Quem foi Jeroboão? Ou melhor dizendo, quem foi o rei Jeroboão I e o rei Jeroboão II na Bíblia Sagrada? Sim, são dois reis com o mesmo nome. E é sobre isso que nós vamos conversar neste vídeo de hoje, que você vai assistir até o final para ajudar o canal O Segredo na Bíblia. Mas antes da gente entrar no assunto, presta muita atenção a esse recado. Essa imagem que aparece na tela é do lar, do abrigo Casa de Palha, uma instituição sem fins lucrativos que ajuda pessoas com câncer. Eu te convido a dar sua contribuição. Aí abaixo eu deixo o Facebook, eu deixo o Instagram e eu deixo o CNPJ, que é também a chave Pix deles, tá bom, pessoal? Mas agora vamos ao que interessa, vamos ao vídeo, e eu te peço novamente, para ajudar o canal, assista do começo até o final, tá bom? Então, pessoal, Jeroboão foi o nome de dois reis de Israel. Jeroboão I foi o primeiro rei, o do Reino do Norte, na era do Reino Dividido. Já Jeroboão II foi rei em Israel após suceder seu pai, o rei Jeoas. Esse é o nome do pai de Jeroboão. Além de terem sido reis em Israel, os dois tiveram em comum reinados longos e também muito prósperos, porém, moral e espiritualmente, reinados decadentes. O significado do nome Jeroboão, para muitos intérpretes, sugere que provavelmente esse nome significa o povo aumenta. Também é muito importante compreender que, como Jeroboão I e Jeroboão II reinaram no Reino do Norte, eles não eram descendentes da dinastia do rei Davi. Mas vamos por partes, pessoal. Agora nós vamos falar a história do rei Jeroboão I. Jeroboão I foi o fundador do Reino Dividido do Norte. Ele era uma eframita de origem humilde, filho de Nebate e Zeroa. Sua mãe era viúva. Você encontra isso em 1 Reis, no capítulo 11, versículo 26. Durante o reinado do rei Salomão, Jeroboão foi encarregado de comandar os trabalhos dos eframitas, enquanto ocorria a edificação da Torre de Milo. Você encontra essa passagem lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 28. Mas já no período do governo de Salomão, Jeroboão mostrou-se insatisfeito com a política opressiva praticada em Israel. Então, após cogitar uma revolta, Jeroboão acabou sendo exilado no Egito até a morte do rei Salomão. Inclusive, já nesse tempo, a profecia de Aías dizia que Jeroboão se tornaria rei das tribos do norte, ao invés de Roboão, o filho de Salomão. Essa narrativa você encontra no livro de 1 Reis, na Bíblia, no capítulo 11, versículo de 26 a 40. Mais tarde, quando Roboão já reinava em Jerusalém, no lugar de seu pai, Jeroboão voltou a Israel e apoiou as reivindicações das tribos do norte. Roboão se negou a praticar uma política interna mais favorável ao povo. Ele se recusou a ouvir as justas reclamações dos cidadãos que estavam sobrecarregados com altas cargas de impostos. O povo queria que Roboão aliviasse as opressões praticadas por Salomão, mas ele não quis saber de nenhum tipo de acordo em relação a esta questão. Então, nesse contexto, o reino de Israel foi dividido. Apenas uma tribo, a tribo de Benjamim, permaneceu leal ao governo de Judá em Jerusalém. As outras tribos se revoltaram e, sob a liderança de Jeroboão, se uniram para formar o Reino do Norte. Jeroboão foi colocado no trono do reino recém-formado por aclamação do povo. Ele foi colocado no trono por vontade popular. Dentro ainda da história de Jeroboão I, pessoal, é importante destacar o reinado e o pecado. O reinado de Jeroboão foi próspero e caracterizado por intensas atividades
de construção. Duas de suas obras notáveis foram a reconstrução de Siquém, de Efraim, e a construção de Penuel. Você encontra isso em 1 Reis, capítulo 12, versículo 25. Mas o que realmente marcou o reinado de Jeroboão I foi a forma, ou Jeroboão I, mas pronunciamos realmente Jeroboão I, foi a forma como ele fomentou a idolatria em Israel, numa divisão religiosa ilícita, provavelmente com o propósito político de afastar os israelitas do norte da adoração em Jerusalém. Jeroboão construiu santuários em Dan e Betel e estabeleceu ali imagens de bezerros, trazendo para dentro de Israel um sincretismo religioso que misturava a adoração a Javé com a idolatria. Por tudo isso, Jeroboão ficou conhecido como aquele que fez pecar a Israel. Sua casa foi alvo do juízo de Deus. Seu filho mais jovem morreu e sua dinastia chegou ao fim rapidamente. Você encontra isso, essa narrativa, na Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 14, versículo de 1 a 20. O rei Jeroboão I, ou Jeroboão I, reinou por cerca de 22 anos, entre aproximadamente 931 e 909 a.C. Agora, pessoal, a gente vai falar do reinado da história do segundo Jeroboão, que é o Jeroboão II ou Jeroboão II, mas é Jeroboão II. Jeroboão II foi filho de Jeoas. Veja que aqui é outro pai, embora o nome seja o mesmo. Jeroboão II foi filho de Jeoas e descendente de Jeú. O período total de seu reinado foi de cerca de 41 anos, ou seja, já Jeroboão II reinou aí por praticamente o dobro do que Jeroboão I, e foi entre 793 e 753 a.C. Mas esse tempo também inclui um período de quase 12 anos, em que ele foi co-regente com seu pai. O reinado do rei Jeroboão II foi de grande prosperidade em Israel. No campo militar, o rei Jeroboão II prosseguiu com as campanhas de Jeoas e conseguiu alcançar grandes conquistas. Ele subjugou Damasco e recuperou as fronteiras de Israel, que tinham sido invadidas pelos sírios. Essas conquistas de Jeroboão foram profetizadas por profeta Jonas. Você encontra isso em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. As conquistas militares contribuíram com um ambiente mais estável, que trouxe grande prosperidade econômica. Do ponto de vista econômico, o rei Jeroboão II foi o mais ilustre em Israel, porque naquele período de seu reinado, Israel conquistou um poder econômico sem paralelo desde a divisão do reino. Mas parece que a riqueza não era comum a todos em Israel. Muito pelo contrário, havia grande desigualdade naquela nação. De um lado, o luxo e a extravagância era visível. De outro, a pobreza extrema também era notável, era inegável. Com isso, a corrupção foi ganhando força à medida que a imoralidade se degenerava, ou que a moralidade se degenerava. Tudo isso também era refletido em uma religião superficial e numa falsa sensação de segurança. O profeta Amós viveu durante esse tempo e foi levantado por Deus para denunciar a situação lamentável que tomava Israel, mas que era maquiada pela grande riqueza que havia naquele local. Você encontra essas explicações no livro de Amós, capítulo 2, versículos 6 e 7, também em Amós 5, versículo 21, também em Amós 6, versículo de 1 a 8. Inclusive, o profeta Amós, sobre a morte de Jeroboão II e o iminente cativeiro do reino do norte, você pode encontrar isso em Amós, capítulo 7, versículo de 9 a 17. Assim, o longo reinado do rei Jeroboão II chegou ao fim, e 3 décadas depois, os assírios invadiram Israel
colocando um ponto final no Reino do Norte e exilando a sua população. E essa foi a história dos 2 reis de Israel, reis que tiveram o mesmo nome, Jeroboão I e Jeroboão II. E se você chegou até aqui, eu peço a sua contribuição de uma forma simples, de uma forma abençoada. Coloca um comentário aí abaixo, tá bom? Qualquer comentário, só é botar um conjunto de letra aí que você já ajuda a gente. Também se inscreve no canal, ativa o sino. E se você quer mudar a sua mentalidade em relação ao dinheiro, aqui embaixo nós temos o curso O Segredo na Bíblia. Saiba que muitas vezes a nossa vida é travada por causa de paradigmas que estão em nossa mente. Mas a Bíblia, ela desmistifica todos esses paradigmas e você tem a oportunidade de mudar a sua mentalidade em relação ao dinheiro acessando o nosso curso O Segredo na Bíblia, que está na descrição deste vídeo. Até o nosso próximo conteúdo.